tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Bom, a Academia Brasileira de Letras está muito feliz de fazer essa homenagem ao Cacá Diegues, nosso companheiro recentemente falecido, e a homenagem ao Cacá e ao cinema brasileiro. Esses filmes que a gente vai ver aqui são um projeto do Cacá que rendeu muitos frutos e a gente resolveu passar, a Renata escolheu para fazer essa homenagem. Então, muito obrigado pela presença e vamos nos contentar aí em lembrar o Cacá com sua obra. Obrigado. Boa tarde. Acabamos de ouvir a palavra, para quem não ligou o nome à pessoa, do presidente da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira. Em nome da Academia, agradeço aos presentes, saúdo a querida Renata Almeida Magalhães, que todos aqui sabemos de quem se trata, assim como os demais articuladores desta homenagem ao imortal Carlos José Fontes Diegues, popularmente conhecido como Cacá Diegues. Sérgio Costa e Silva, aqui presente, presidente do Conselho de Cultura da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Steve Scott, presidente da Latin America Training Center. Luciana Bezerra, aqui presente, diretora do episódio Acende a Luz, do longa 5 vezes Favela, agora por nós mesmos, que aqui será exibido. Né? Mesmo que todos aqui saibam tudo sobre Cacá, não custa lembrar que a sua popularidade vem de seus grandes sucessos com Chica da Silva, Tieta do Agreste, Bye Bye Brasil, numa longa, rica, admirável trajetória que começou em 1963 com Ganga Zumba e chegou ao recente Grande Circo Místico. 10º ocupante da cadeira 7 da Casa de Machado de Assis, esta casa, na sucessão ao também grande cineasta Nelson Pereira dos Santos, Cacá Diegues foi aqui recebido pelo poeta Geraldo Carneiro e é sucedido pela recém-eleita Miriam Leitão, a quem também agradecemos muito pela sua presença, assim como ao acadêmico Antônio Carlos Sequim, o coordenador geral dos ciclos de conferência dessa casa, e ao caríssimo colega Godofredo de Oliveira Neto. Expoente do cinema novo, movimento que levou às telas do país e do mundo uma revolução estética e conceitual incomparável, Cacá Diegues dirigiu 33 filmes de curtas e longa-metragem, com os quais conquistou mais de 30 prêmios nacionais e internacionais, alguns deles pelo conjunto da obra. Ele próprio se define assim: sou de uma geração que achou que o Brasil ia ser muito importante para a civilização humana. Achávamos que íamos contribuir de uma maneira muito poderosa. Acreditávamos piamente na cultura brasileira. É esse o Cacá Diegues que homenageamos num preito de gratidão e saudade. Agora convido aqui Sérgio da Costa Silva. Aí você chama o Steve. Bom, boa tarde a todos. Quer dizer da satisfação com que eu estou aqui nesse púlpito falando um pouquinho de Cacá, porque não só pela contribuição que ele tem à cultura brasileira, não é só a contribuição do cinema, mas também como pessoa humana que foi, e realmente era uma pessoa que conquistou a todos. Eu, pessoalmente, tenho toda a gratidão. Renata é testemunha e parceira, minha filha foi estagiária e teve filmes com o Cacá, participou da equipe do Cacá.
Então, quando o Steve me convidou, quer dizer, convidou a associação comercial e o presidente delegou poderes para que eu fizesse essa representação. Então, para mim, tem um duplo sentido, não só falar da associação rapidamente, uma entidade de mais de 250 anos, a entidade empresarial mais antiga do Brasil, e que a gente tem um conselho de cultura com expoentes, inclusive na área de cinema, Luci Barreto, Steve e vários outros ligados, Haroldo Costa, várias pessoas que têm a sua vida passada no cinema brasileiro. E todos eles, unânimes, pediram que eu fizesse um peito de gratidão ao que o Kaká fez pela cultura brasileira, em especial para o nosso cinema. Então, a minha palavra é nesse sentido, é falar em nome do Conselho de Cultura, falar em nome da Associação Comercial e se associar a todas as homenagens que têm sido prestadas, e foram muitas, e mais essa, por tudo que o Kaká fez na sua vida, na sua trajetória, e o Kaká como ser humano, porque a convivência dele e o carinho que dedicaram à minha filha, Renata testemunha, faz com que eu tenha um pleito de gratidão, porque Ana Paula cresceu nessa convivência com a família, com tudo. E a minha relação com a família é muito grande, o tempo do Rafael, o tempo do... Trabalhei com ele muitos anos, o doutor Dario. Então, dos dois lados eu tenho uma relação boa. Então, eu queria me solidarizar nessa solenidade e nessa homenagem ao Kaká Diegues. Obrigado, então. E chamaria o Steve Sollert para... Boa tarde, eu sou Steve Sollert, presidente do LATC, Latin American Training Center, e eu queria só dar um pouco de contexto. Esse evento é super importante e não é apenas homenagem a Kaká, amigo nosso de muitos anos, de muitos festivais de cinema no Brasil e fora do Brasil. A gente conduz, através da Associação Comercial e com o Sérgio, que eu faço parte do Conselho de Cultura, junto com ele, um projeto muito especial que chama Fazendo Meu Primeiro Filme. Então, esse evento é para juntar essa homenagem muito especial ao Kaká e o projeto Fazendo Meu Primeiro Filme, que, na verdade, foi inspirado, em boa parte, pelo trabalho da Renata e Kaká, que esse projeto é levar para as favelas, as comunidades e municípios, também no estado do Rio, um curso de cinema, de fazer filme com celular. Tanto que está aqui nosso professor Pedro, do curso. E estamos agora no 6º curso desse projeto, com apoios diversos, incluindo Juve Rio, a Secretaria Especial da Juventude da Prefeitura, e muitos outros do setor privado e também do setor público. E hoje temos o prazer não só de apresentar um dos episódios do filme da Renata e Kaká, 5 vezes Favela, por nós mesmos, que, na verdade, foi apresentado faz 15 anos. E vamos juntar com um filme de um aluno nosso, que está aqui, João, um filme de Chama Maria, de 7 minutos, um pouco mais de 10 minutos, que mostra como que se juntou tudo, esse processo, legado de Kaká e Renata, que foi traduzido nesse projeto muito importante, que é Fazendo Meu Primeiro Filme. E agora, eu queria chamar a Renata para oferecer algumas palavras. Boa tarde. Primeiro, desculpa o atraso, a culpa foi minha, eu peguei um engarrafamento, moro meio longe. Bom, queria agradecer, claro, a essa casa, academia, a Associação Comercial, ao Steve. Mas eu queria falar um pouquinho de como nasceu o 5 vezes Favela, agora por nós mesmos. Queria dizer que estamos aqui com a gente o Guti Fraga, que é o diretor do grupo Nós do Morro, que é o pioneiro disso tudo. Obrigada, Guti.
O Kaká é essa pessoa que acreditava mesmo que o Brasil podia fazer a diferença, e eu acho que ele continua achando até o último dia. E eu continuo achando. Até porque, como a gente não está pronto, a gente ainda tem salvação, né? Porque o resto está meio estranho. Mas começou assim. A gente estava preparando o Orfeu, estou falando aí de 98, por aí, e foi no escritório os Racionais MCs, que na época estouravam, vendiam a beça, se recusavam a passar na TV Globo e eles vendiam nos camelôs. E eles foram lá, no escritório, junto com o Celso Ataíde, que hoje todo mundo conhece, porque os Racionais queriam fazer um filme. E eles pensaram, chegaram à conclusão que o Kaká era o cineasta mais preto que tinha no Brasil. E aí começou a reunião, disse, como é que não é? Disse, não, o Racionais é tudo coletivo. As rimas, a música, tudo é coletivo. Mas e o filme? Não, também tem que ser coletivo. O Kaká pensou assim, mas na hora de eu falar a câmera aqui, vocês vão fazer uma assembleia? São, claro, daí, Kaká, senão então é melhor vocês fazerem, porque vocês que têm que contar essa história da maneira que vocês quiserem. E eles saíram de lá e nasceu o 5 Vezes Favela. O Kaká, logo em seguida, fundou um primeiro curso de cinema na Cidade de Deus, junto com a CUFA. Era um dia 17 de dezembro, um calor. E a gente indo para lá, o Kaká disse, meu Deus, o que eu inventei de dar aula de cinema para umas pessoas que mal têm escola, que não têm esgoto. E chegamos lá, tinha umas 300 pessoas, e ele recebeu uns 25 DVDs de filmes que eles já tinham feito. E assim nasceu o 5 Vezes. Hoje a gente vai ver um episódio, mas a gente sempre fez questão de dizer que era um longa, e é um longa, porque ele deve ser entendido com seus 5 episódios. Antes da gente começar, a gente fez oficinas preparatórias com mais de 300 pessoas. O filme acabou sendo exibido em Cannes, em 2010, na seleção oficial. E talvez seja um dos trabalhos que eu tenho mais orgulho de ter feito. Até porque esses meninos todos estão aí, Luciana, enfim, eu fico emocionada mesmo. Então, enfim, é um prazer dividir hoje o filme da Luciana com vocês, dividir a memória do Kaká e lembrar que o Brasil vale a pena. Boa sessão. Alguém vai falar? Luciana vai falar? Luciana, venga. Boa tarde. Eu fiquei realmente emocionada. Eu tinha preparado um pouquinho aqui uma ideia de como começar a falar do seu Kaká. É como eu gostava de chamá-lo. E é como ele vem ainda na minha cabeça. É de verdade muito especial para mim ser hoje uma mulher preta mestiça, favelada, que pode, então, ter a chance de subir aqui, numa tarde, na BL, e falar, e ser escutada. E essas coisas só me aconteceram porque muitas pessoas, assim como o Guti Fraga, que não só estava diante da minha plateia quando eu subi no palco pela primeira vez, ainda no final da adolescência, e está aqui hoje, que ninguém podia vir me assistir. Ele falou, eu quero estar lá com você. E isso eu chamo de generosidade intelectual,
generosidade afetiva. Muito agradecida, Guti Fraga, porque você me construiu desta forma, me deu coragem para eu fazer coisas que eram inimagináveis dentro da ideia de um Brasil anos 80, que era o meu Brasil adolescente. E é dentro desse Brasil que eu conheço também, com um sonho muito grande de ser artista, um cara que leva a gente ao cinema, porque os filmes dele eram tão importantes que as escolas precisavam ver. Então, as primeiras vezes que eu fui ao cinema, e não quero aqui desmerecer os Trapalhões, não, tá, meu povo? E não vi os Trapalhões, mas era o que me levava, né? Era o que a gente acabava indo uma vez por ano ao cinema, eram os filmes do Seu Cacá. Então, eu fui ao cinema assistir Quilombo, e foi a primeira vez, numa sala muito grande, no Leblon, e não era uma sessão comum, era uma sessão para escolas do município. Gente, isso tem tempo pra caramba. Então, eu estou lembrando isso aqui, que é para dizer que esse homem, não só ele fazia cinema, como ele realmente acreditava que o cinema poderia mudar, poderia transformar o Brasil. E é o que eu acredito. É nesse cinema que eu me ancorei. E que, então, eu escrevo os meus filmes num cinema que pode mudar o Brasil. E eu aprendi com ele. O início desse ano, ou o final do ano passado, que eu estou tão confusa de tempo, a gente teve uma sessão de Bye Bye Brasil, ainda na presença de seu Carlos Diegues, que foi ao Casarão do Nós do Morro, onde a gente tem um cineclube de 25 anos, onde todo mês a gente apresenta um filme, a uma sala, discute cinema, fala de cinema, porque ele disse: o brasileiro tem vocação para fazer cinema dentro de uma sala, nesse mesmo cineclube. E a gente acreditou. E eu não estou lá sozinha, não. Eu estou aqui hoje, eu e o seu Guti. Somos só 2, mas nós somos muitos. Só fazendo cinema dentro do Nós do Morro, somos pelo menos uns 10 diretores e roteiristas, fora centenas de atores, técnicos em som, arte, figurino, iluminação e tudo mais que esta arte pode nos prover de trabalho, de ofício. Porque a gente, às vezes, fala arte e esquece que arte é lavourar. O artista acorda e trabalha. E este trabalhou até o final, porque aqui foi dito, foi citado o Grande Circo Místico, mas ele terminava um filme que eu espero que a gente vá ver. Um Deus é brasileiro, ainda é brasileiro, porque acreditamos que Deus ainda é brasileiro. Filme esse que levou a minha mãe ao cinema. E depois de muito tempo em que ela dizia: mas é isso que você quer fazer? Cinema brasileiro é ruim, só tem palavrão. Bom, ela foi ver Deus é Brasileiro. E ela saiu do cinema e ela dizia: esse cinema é bom, né? Esse cinema eu gostei. Esse cinema fala de mim. E, olha, eu nem tenho uma memória aqui se não fala palavrão, porque o Seu Cacá, às vezes, falava palavrão nos filmes dele. Mas eu acho que era ali uma história tão forte, tão brasileira, que ela deixou de lado, porque ela mesma fala palavrão. Então, ela esquece que a gente fala palavrão no filme, porque o brasileiro fala palavrão, né? E a gente tem também que pensar que cinema vai para onde a sociedade vai. É isso que nos interessa. Eu não quero falar muito mais, eu só quero dizer que eu sou muito agradecida. O dia que nós fazíamos uma maratona de cinema e vídeo, Nós do Morro, e que eu mandei um e-mail para o seu Carlos Diegues, e nem achei que ele fosse lá, mas ele foi. Ele foi, e ele entrou no Odeon às 8 horas da noite, saiu mais ou menos 1h30 da manhã, vendo o filme, e, ao final, ele disse: caramba, mas vocês têm feito filme pra caramba, hein? Vocês já têm uma maratona. Quero conhecer mais. E, a partir daí, ele já tinha tido, então, a experiência na CUFA, né, na Cidade de Deus. Ele percebe que o sonho do cinema novo estava acontecendo.
e que agora não era mais só a classe média que falava do povo, era o povo falando. Eu sou o povo fazendo cinema. E isso era um plano dele, era um sonho dele. Então, eu me sinto muito feliz de poder continuar, ser a continuação do cinema brasileiro, do cinema popular brasileiro, que nos foi ensinado por seu Carlos Diegues. Muito agradecida, seu Cacá. Evoé. Eu não falei nada do filme, eu não sou boa de falar de filme, porque eu acho que filme tem que ser visto. Então, assiste, mas tinha uma coisinha que eu queria falar dele. Para mim, Acende a Luz é para o 5 vezes Favela, agora por nós mesmos, o Escola de Samba, Alegria de Viver, que era, então, o filme do seu Cacá, para o 5 vezes Favela 1, o lá de 62. Então, eu sou ainda mais feliz por isso, porque eu reconheço o meu filme no filme dele. Muito obrigada. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo agora fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito Pérez. Queria aqui saudar agora a Luciana, cadê ela? Bela diretora, né? Que elenco fantástico, time, tudo perfeito. Parabéns, Luciana. João, muito parabéns. Agradecer a Sérgio Costa e Silva, Steve, e, sobretudo, a Renata. Renata, que é presidente da Academia Brasileira de Cinema. Agradecer a presença ilustre aqui da Márcia Camargos, essa grande produtora, né? E lembrar que terça-feira, convidar todas e todos para terça-feira, para a continuação do ciclo de conferências Pensar, cujo tema é Educação, Passado, Presente e Futuro, com a coordenação geral do acadêmico Antônio Carlos Sequim e a coordenação específica do acadêmico Arnaldo Nisquier, e o conferencista é Antônio Góes. E quinta-feira que vem, todos também estão convidados, na Quinta Cultura da Academia, a palestra sobre a lexicografia de língua portuguesa, da língua portuguesa, do século XVI ao século XXI. Tem a coordenação do acadêmico Ricardo Cavalieri e a palestrante é Laura do Carmo. Boa noite e muito obrigado mais uma vez.